Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Casa Espírita. Boa tarde também para aqueles que nos seguem através da internet ou que mais tarde nos possam vir a rever. Cá estamos hoje para mais uma tarde de estudo. As palestras são essencialmente sempre uma tarde de estudo em que temos sempre, todos os sábados, alguém que nos vem apresentar um tema, que fez o favor de estudar esse tema e que vem trazer o resultado dessa pesquisa e que, com certeza, cada um de nós depois vai interiorizar o conhecimento que foi aqui exposto. Não como ritual, nós na Casa Espírita, todas as atividades, existe sempre antecipadamente a preparação de um ambiente. Nós vimos de casa com os nossos problemas, com os nossos quês desta encarnação, um sábado à tarde cheio de sol e vir para aqui aprender mais alguma coisa, porque é sempre mais alguma coisa, é sempre importante validar isso. E então, como dizia eu, não como ritual, mas como forma de nos embrenharmos no ambiente, vamos nos concentrar, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, termos capacidade de virmos à Casa Espírita, de confraternizar e adquirir conhecimento, e é uma boa altura para nos pensarmos nos nossos guias que nos acompanham em todas as atividades do nosso dia-a-dia, e com certeza aqui estão para nos ajudar a intuir que esta atmosfera que aqui já foi preparada antecipadamente se derrame em cada um de nós, que possamos estar aqui de mente aberta e ajudar também quem vem apresentar o ambiente, e vamos enviar um pensamento de gratidão, não só a Deus, mas também aos bons espíritos, à equipa espiritual desta casa e também a Jesus, que Ele nos envolva a todos com a sua vibração de amor e de luz. Posto isto, temos uma convidada que é a Maria Luísa, que vem da Associação Cultural Espírita das Caldas da Rainha e que hoje vem-nos apresentar um tema espírita, à luz da doutrina espírita, e a qual agradecemos mais uma vez a sua presença. Seja bem-vinda. Muito obrigada, João. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui, para que a gente possa compartilhar, porque não é só a Maria Luísa que vai falar aqui, vocês também depois no final vão trocar suas ideias, né? Trazer suas dúvidas. Então, é um momento de interação, de compartilhamento entre todos, né? E isso também é o pessoal que está em casa, né? Podem enviar suas dúvidas, participar da palestra, juntamente com todo mundo aqui. Obrigada. Muito obrigada. Vou só tomar um gole de água, que hoje está precisando, né? Está muito calor, né? Bem, eu sou da área científica, então eu costumo, quando faço as palestras, procurar informações dentro da área científica, como se estivesse realmente fazendo uma investigação científica. E uma das coisas que eu tinha muitas dúvidas é sobre a prece intercessória, ou seja, é um termo que a gente, na verdade, dentro do Espiritismo, por Allan Kardec, não é utilizado. Depois eu vou explicar para vocês, tá? A prece intercessória, ela vem de uma tradição da Igreja Católica, esse termo. Daí nós vamos ver quando é que começou a ser utilizado também dentro do Espiritismo, tá? E não faz mal utilizar também, porque vai significar a mesma coisa, a mesma direção, tá? Então, eu tinha muita curiosidade, porque não é incomum, até em alguns centros espíritas, se falar que a prece por outrem não resulta, que a pessoa tem que fazer a própria prece para si, né? E eu não acreditava nisso. Então, eu pensei, eu vou procurar um suporte científico para dizer que essas pessoas estão enganadas e têm que mudar
a sua maneira de pensar e passar também para as pessoas, né? Porque essas pessoas que dizem isso, às vezes, são palestrantes, né? E é muito importante saber que não é assim que funciona. E vim também esclarecer diversas dúvidas que eu tinha. Então, vocês vão ver no decorrer, até o final, eu tenho uma conclusão própria. É como se fosse uma mini investigação científica, né? CSI, né? Então, e foi muito bom. Mas ao decorrer eu vou explicando. Então, essa palestra é uma das palestras que eu mais gosto de falar, de debater, tá? Porque, inclusive porque eu acredito muito e é muito importante para nós, tá? Então, vamos começar primeiro tentando entender o que é prece, né? Da origem da palavra. Não estamos falando de prece intercessória, mas simplesmente prece, tá? Então, é uma palavra essencialmente latina, como diz aqui. Ela deriva de preces, e aparentemente pouco usada no latim clássico, mas que no plural prece significa súplicas, pedidos, rogos, instâncias. E é isso mesmo, né? Quando a gente faz uma prece, é muito nesse sentido. Vocês vão ver que a visão de Allan Kardec muda um pouquinho, ela complementa isso, né? O vocábulo é de origem indo-europeia, com sentido de pedir, solicitar, continua dentro, né, da mesma ideia. E em sânscrito, pars queria dizer pergunta. Então, também tem origem dessa palavra, tá? Então, como se fosse uma pergunta a algo superior. A gente faz, né? A gente não pede esclarecimento? Quantas vezes numa prece, né? E lá na questão 659 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? E os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele e aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece. Já aumentou um pouquinho o significado da prece, né? E se a gente observar, a prece normalmente tem esses três momentos, que é o de louvar, pedir e agradecer, né? Então, quando a gente faz a prece, normalmente transitamos por esses três verbos, né? E da onde que vem o termo prece intercessória quando a gente usa no Espiritismo? Eu disse para vocês que isso vem do catolicismo, né? E religiões originárias também, religiões cristãs. Mas, se vocês pesquisarem Allan Kardec, e hoje existem sistemas fáceis de pesquisar toda a sua literatura, né? Que é o Kardecpedia pela internet, usando termos, vocês vão ver se colocar prece intercessória não vai surgir nunca. Então, Allan Kardec não usava esse termo. E quem passa a usar é Emmanuel. Mas como Emmanuel chega e começa a usar esse termo, prece intercessória, se Kardec não usava? Daí vocês têm que lembrar que diz que o Emmanuel teve 5 existências, né, encarnações aqui nesse planeta, em que ele era católico, religioso, né? Então, nós temos ali, na 6ª, São Remígio, bispo de Remígio. Na 7ª, cardeal João de São Paulo. Na 8ª, padre Manuel da Nóbrega, né? Que esse todo mundo sabe. Na 9ª encarnação, padre Damiano. E 11ª, padre Amaro. Então, ele tem toda a literatura emanuelina, ela é carregada dessa tradição católica. Não tem como, é muita experiência enraizada, né? Então, ele usa esse termo, prece intercessória. No Espiritismo, o que Kardec fala, o mais próximo desse termo é prece a intercessores,
ou seja, a prece diretamente a Deus ou seres superiores, entidades superiores, para intervir, né, para auxiliar outra pessoa. E nós podemos chamar essa prece também, como diz ali, medianeira, intermediária, mediadora e mediatária. Então, é só para definir para vocês o que é da origem do espiritismo, né? Esse termo. Então, prece intercessória, Kardec nunca usou esse termo. Porém, por que nós carregamos também dentro do espiritismo? Porque o Emmanuel, que é muito forte para nós, né? Ele traz esse termo, ao invés de usar o que Kardec utilizava nesse sentido, que era prece por outrem. Quando ele queria falar em prece intercessória, ele falava prece por outrem, tá? Então, como somos espíritas, a gente tem que, né, conhecer toda essa peculiaridade, tá? Então, vamos lá. Então, como eu disse para vocês, eu sou muito curiosa e eu queria saber se essa prece por outrem, as perguntas que vieram em minha mente se ela pode ser eficaz, é necessário estar próximo do enfermo ou pode ser à distância? Qual a duração dos resultados? Então, se nós temos resultados positivos, que isso também vocês vão ver que é um pouquinho difícil de avaliar, né? Porque a gente é tipo sim ou não, né? A ou B. Não, a gente pode ter uma melhora do paciente, isso não quer dizer que vai ter o resultado aquele que a gente quer, né? Qual o momento apropriado para iniciar a prece? É assim que se sabe de um diagnóstico, é no percurso, né? Ou até mesmo depois. Vocês vão ver que eu vou trazer um caso clínico, vou trazer 3 casos para vocês. Ou depois, né, que a doença já passou, tá? Quantos intercessores são necessários? 1, 10, 100, né? Quanto tempo deve ser a prece? Às vezes as pessoas acham que tem que ficar o dia inteiro, para um pouquinho, né? Faz a prece de novo, né? O intercessor precisa saber quem é o enfermo. Se pedem para que eu faça uma oração por outra pessoa e eu não conheço essa pessoa, vai funcionar? Né? O enfermo precisa estar ciente de que alguém está fazendo esta prece por ele? Vamos ver se é verdade. Ela respondeu não, ela já sabe que não. Mas vamos ver. Uhum. Vamos tentar responder todas essas perguntas. Provavelmente tu já tiveste alguma experiência em que tu viste que houve a prece e aquela pessoa não era conhecida do intercessor e funcionou, né? Vamos lá. Então, vamos lá. O que a ciência diz sobre o efeito da prece intercessória em caso de doença? Antes de mais nada, eu trouxe aqui casos em que houveram os resultados, né, esperados da prece intercessória, ou seja, a melhora do paciente. Existem casos em que isso, vários estudos científicos da área médica, que nem esses que eu vou mostrar para vocês, que não houveram resultados, eles não conseguem relacionar a melhora ou não do paciente com a prece, tá? Mas nós, espíritas, bem no final da apresentação, nós já sabemos por quê, que muitas vezes não tem aquele resultado que a gente quer, tá? Então, vamos lá. Primeiro caso. Pessoal, eu trouxe aqui, não reparem, no Brasil a gente chama a cola, a colinha, tá? Eu trouxe a colinha aqui porque era muita informação, tá? Mas então aqui tem um artigo científico, é um caso do menino de 11 anos, tá? Olha, vejam, é da Universidade de Indiana. Então, eu não estou trazendo caso, não é que fulano disse
que eu vi no Google ou coisa parecida. Apesar de que a gente usa o Google para fazer pesquisa boa também, né? Claro. Mas aqui a gente procurou artigo científico, né? Que tem numa plataforma específica, que é do National Institute of Health, lá dos Estados Unidos, que é essa que o Trump está querendo acabar, né? Está atrapalhando tudo ali. Mas, então, nessa plataforma, uma plataforma mundial, que pega, assim, na área biomédica, vários artigos científicos, praticamente tudo que está acontecendo na ciência, na área biomédica, vai para essa plataforma. É uma grande biblioteca e que a gente tem acesso, tá? Então, esse caso é o seguinte, é um menino que nasceu 22 de maio de 2000, vejam que eu tentei pegar casos bem recentes, quanto mais recente, melhor, né? E essa criança, até os 5 meses de idade, foi amamentada pela mãe. Tranquilo, saúde perfeita, tudo andando muito bem. Quando chegou aos 5 meses, começou a se introduzir a alimentação mais sólida, né? Diversificar a alimentação. Essa criança começou a ter muitas dores abdominais e diarreia. E a partir daí, a coisa foi ladeira abaixo. Então, essa criança passou por diversas análises, mas muitíssimas para todos os lados. Só para vocês terem uma ideia, a procura de diagnóstico. Procuraram alergias alimentares, nenhuma. Síndromes como fibrose cística, nada, nada, nada. Intolerância ao glúten e lactose, nada, nada. Doenças genéticas, mutações nas mitocôndrias que podem afetar o metabolismo celular e produção de energia celular, ocasionando, então, esses problemas com a criança. Então, ela ficou com má absorção do alimento, né? Começou a perder peso, começou a ter convulsões, que mais que dizia ali, imunodeficiência, claro, pela baixa nutrição. Doenças gastrointestinais, nada. Se pegar o artigo científico, é uma coisa assim louca, ele passou por tudo que pudesse. E doenças pancreáticas, nada. Nada, nada justificava. Os médicos não sabiam o que fazer, e foi indo, foi indo, foi indo. Bom, quando chegou 1 ano e meio de idade, em 2001, foi introduzida a alimentação parenteral, tá? Não totalmente parenteral ainda, mas quando chegou 2004, com 4 anos, essa criança passa somente alimentação parenteral. Então, vejam o desespero dos pais, né? Sem diagnóstico. E ao longo, ele foi nessa até os 11 anos de idade, com alimentação parenteral. Ao longo desses 11 anos, passou por diversas análises e nada. Né? Tudo que vocês podem imaginar. Então, a gente chama, como diz ali, aqui não vou colocar aqui, a gente chama de doença idiopática, ou seja, não se sabe a razão. Nós somos espíritas, logo que eu li isso aqui, né? O que eu imaginei? Alguma coisa gravada, né? Lá no perispírito daquele espírito, que se a medicina estivesse mais avançada, ela poderia diagnosticar e auxiliar, né? Então, como eu disse para vocês, essa criança ficou dependente dessa alimentação parenteral. E o que aconteceu? Quando chegou lá aos 11 anos de idade, os médicos chamaram a família e disseram: não temos o que fazer, recomendamos fazer uma viagem de família para vocês terem recordações, momentos bons, ou seja, o filho de vocês não vai sobreviver, não tem mais recurso, né? Então, eles resolveram fazer essa viagem. Mas, ao longo desses anos todos, evidentemente, a mãe orava muito.
eles eram religiosos. Então, ela sempre com aquela fé, e ela acredita que ao longo desses 12 anos, né, que aquela criança sobreviveu, porque também era quase, digamos, um milagre, né? No espiritismo não tem milagre, mas quase um milagre, ela ter sobrevivido todo aquele tempo naquelas condições. Então, a mãe acreditava que as orações tinham auxiliado muito aquela sobrevivência da criança. E outra, essa criança ela era muito entusiasmada também. Ela sempre tinha projetos, sonhos de um dia. Não era jogar futebol, era outros esportes, fazer esportes e não sei o quê. Então, ela também não. Ela tentava ver as coisas com o futuro, de uma forma mais positiva. Isso auxilia bastante. E nessa viagem, daí eu anotei bem aqui, ele diz durante a viagem para os pais: agora eu sei que tudo que Deus tem para mim é o que eu quero. Eu sei que ele quer o melhor para mim. Já pensou uma criança dizer uma coisa dessa? Quer dizer, a fé, né? A esperança. Resignação, melhor do que isso. Total resignação numa criança. E nessa viagem, acabou que eles resolveram ir até uma conferência numa grande igreja, né, a igreja da comunidade deles. E nessa criança, eles tinham salas de cura nessa igreja. E no momento lá em que eles estavam, porque é uma igreja um pouquinho diferente, nos Estados Unidos tem muito disso, no Brasil também a gente encontra, né, que é diferente de nós espíritas ou até a igreja católica, budista, que é o silêncio. Nós temos o silêncio isso é um perfil nosso, né? Um perfil nosso. A gente gosta do silêncio para meditar, eu preciso do silêncio, aquela coisa toda. Mas eles são ao contrário. Eles trabalham muito nesses salões com arte, com música movimentada, essas coisas assim, né? Então, essa igreja, nessas salas de cura, tinham danças, música, pinturas, coisas desse tipo. E, em um certo momento, um membro diz assim: alguém precisa de um milagre? Eles fazem isso, alguém precisa de um milagre, aquelas coisas todas. E o menino levantou a mão. E daí o senhor perguntou que milagre que ele precisava. Daí o menino diz assim: não consigo comer. E daí o intercessor orou, o Deus judaico-cristão, o nosso mesmo Deus, né? E pediu por uma nova vida no estômago e no sistema digestivo dessa criança. Com todo fervor e toda aquela vibração, aquela movimentação ali, a criança, 30 minutos depois, comeu um pedacinho de pão e não teve dor e não teve reação nenhuma. 30 minutos depois. Depois deste dia, ele só progrediu. Foi uma coisa assim que os médicos não sabem explicar, continuaram acompanhando ele, fazendo exames, parou de tomar medicação para as convulsões, todas as medicações que ele tomava. Se a parenteral, a alimentação parenteral foi bem seguida. Quem sabe da alimentação parenteral, já teve experiência com familiares ou até a própria pessoa, sabe que não é tirar assim e já ingerir um alimento sólido, né? Tem rejeição. Ainda mais quantos anos essa criança passou com essa alimentação parenteral. E ele gradualmente, e não muito devagar, aquilo foi se recuperando, sobreviveu, não precisou de medicação mais nenhuma, tá? E vive feliz com seus esportes. Só os esportes demorou um pouquinho, demorou um ano mais ou menos para ele começar a fazer, porque ele não tinha musculatura também, né? Estava com atrofias e tal, mas foi indo, e conseguiu, então,
se recuperar. E o que o menino relatou, então? Que não houve qualquer sensação diferente durante a prece. Às vezes as pessoas dizem, não, naquele momento eu senti um bem-estar. Não, essa criança disse que não sentiu nada diferente, né? Só que, assim, chegou 30 minutos depois, ofereceram, porque acharam que talvez tinha funcionado mesmo, ofereceram um pedacinho de pão, ele comeu e não teve rejeição nenhuma, e assim foi. E a sua vida voltou ao normal, né? Então, eu acho que esse caso mostra bem aquela nossa questão que é espiritual. Houve uma cura espiritual, né? Então, aqui, só para colocar para vocês, são termos que estão se usando na área médica, né? Por exemplo, o que é uma prece intercessória proximal? Quando é feita próximo ao paciente. E existe outro termo que é prece intercessória distal, que é distante do paciente. Também pode se usar quando é distante do paciente, remoto, tá? Então, são esses termos que eles têm usado. Tem usado também como intervenções complementares da medicina. Olha que lindo. Os médicos, inclusive, alguns já indicam intervenções que complementam a medicina da matéria. Porque muitos veem esses resultados, né? E acham que pode ajudar. Então, aqui explica que é caracterizada pela presença direta entre o destinatário, que é o enfermo, e os intercessores, com ou sem o toque. Então, também muda, conforme... Aqui, vejam que eu não peguei o espiritismo, eu peguei o que se tinha sobre prece intercessória nas diferentes religiões, tá? Porque não vamos pensar assim, que só o espiritismo funciona, por favor, cada um se adequa, né, ao seu perfil, o que lhe agrada, o que acredita. E eu sou espírita de muito longa data, minha avó é espírita, então eu aprendi muito espiritismo, mas me tornar espírita é recente, não é, né? Então, porque isso leva muito tempo para a gente realmente, né, internalizar, né? E outras pessoas acham outros caminhos. Para mim, é o que me completa, é o que me responde perguntas. Mas pode ser que para outra pessoa é uma religião. Nossa, não podemos dizer, apesar do sentimento religioso que o espiritismo traz, não podemos dizer que é uma religião, tá? Então, aqui são umas características que a gente pode ver na prece intercessória proximal. Então, os resultados, como eu falei para vocês, a alimentação oral foi imediatamente tolerada, sem qualquer desconforto, melhora progressiva das análises de sangue, do índice de massa muscular, ele começou a aumentar esse índice, e dos sintomas musculares, e descontinuação das convulsões e medicamentos. Agora eu quero ir para o caso 2, tá? Então, o caso 2 também é muito bonito. Esse aqui é um artigo de 2021, o outro era um artigo de 2024, então bem recente, tá? Então, esse é muito bonito, que é o caso de uma senhora hoje, né? Ela nasceu em 1940, mas vamos ver aqui. É um caso, então, de resolução instantânea, né, da cegueira causada pela degeneração macular juvenil. Ela perdeu a visão muito cedo, 18 anos, se eu não me engano. Logo, logo vamos ver, tá? Depois de feita, então, a prece intercessória, de novo, proximal, junto a ela, tá? Então, o que é acuidade visual? Só porque eu vou usar esse termo agora várias vezes, é como se fosse uma medição, tá? Vai no oftalmologista, ele vê a nossa acuidade visual. Então,
A acuidade visual de 20/30 a 20/60, nós podemos dizer que é uma leve perda de visão, tá? Ou próximo da visão normal. A minha não é essa, é mais, é mais alta do que essa, tá? Então, ali, ó, 20/70 a 20/160, baixa visão moderada, tá? Então, só para a gente se localizar. O que é esse 20, tá? Esse 20, ele significa 20 pés, tá? Que seria mais ou menos 6 metros. Então, é que uma pessoa normal enxerga um objeto com nitidez a 6 metros, né? O segundo número seria o número em que aquela pessoa se posiciona. Então, por exemplo, assim, ó, se eu tenho 20/40, tá? Significa que a pessoa precisa se aproximar 20 pés para ver o que uma pessoa com visão normal veria a 40 pés. 40 pés seria 12 metros. Então, ela tem que, dos 12 metros, eu tenho que avançar 6 metros para enxergar o que a pessoa que está normal, a 12 metros, enxerga. Só para vocês terem um parâmetro, tá? Então, aqui, vamos lá. Em 1940, nasce esta senhora. 1959, então, com 19 anos, perde a acuidade visual no intervalo de 3 meses. Por isso que se chama degeneração macular juvenil, que isso ocorre na juventude, tá? Em 1960 que ela teve o diagnóstico. E daí muitas vezes as pessoas se perguntam, em 1960 talvez não tinha, né? Todos esses equipamentos, todos os recursos para diagnosticar uma doença dessas. Talvez tenham se enganado, mas mais tarde eu vou responder, tá? Em 1971, ela foi considerada legalmente cega. Então, vamos ver aqui, nós estamos com 21 anos de idade. Estava totalmente incapacitada com relação à sua visão. E quando isso ocorre, legalmente cega, vocês sabem que o sistema de saúde americano é o pior do mundo, né? Ele depende só de seguradora, né? Então, para dizer que uma pessoa é legalmente cega, a pessoa tem que passar pela análise de vários médicos, atestando que ela é cega, né? Ou qualquer outra doença, porque isso vai refletir na seguradora, que vai ter que dar algum suporte, alguma coisa assim, tá? Então, em 1972, a visão foi restaurada através da prece intercessória proximal. O que aconteceu? Sendo ela já diagnosticada e não enxergava mais nada, ela passou, então, naquele momento, para um treinamento de mobilidade. Aprender a caminhar na rua, fazer as coisas com autonomia, tá? Quando ela volta, como se ela fizesse um estágio num determinado, volta para casa, ela já casada, e apesar dela não frequentar nenhuma igreja e nem o esposo, ele costumava todas as noites ler a Bíblia antes de dormir para os dois. Naquele dia, ele leu 2 versículos, normalmente ele lia mais rapidamente, mas ele estava numa angústia, num desespero, que ele lê aqueles 2 versículos e depois ele diz: ó Deus, você pode restaurar a visão esta noite, restaurar a visão da minha esposa esta noite, Senhor. Eu sei que você consegue, eu oro para que você faça isso esta noite. Ele está desesperado. Quando ele termina isto, no final da oração, a esposa abriu os olhos, porque ela estava deitada na cama, e ele, ao lado dela, ajoelhado, fazendo a leitura e oração. Ela abre os olhos e olha para ele e enxerga ele, né?
Então, são relatos de casos clínicos acompanhados durante a vida toda da pessoa, né? E, então, ela abre o que foi sua primeira percepção visual clara depois de quase 13 anos de cegueira, tá? O casal não acreditava que dons espirituais e curas ocorreriam nos dias de hoje, que era uma coisa antiga, bíblica, sabe? Então, ele fez aquilo realmente, um impulso que provavelmente não veio só do espírito dele, mas veio acompanhado, estimulado por aqueles benfeitores, né? As únicas curas que conheciam estavam na Bíblia. E ele nunca tinha orado por outra pessoa, por alguém anteriormente, ele não tinha essa prática. Uma vez, numa viagem, eles foram numa igreja, né, batista, que é a igreja que eles frequentavam de vez em quando. E, na época, não praticava a imposição de mãos enquanto orava pelos enfermos. Mas eles estiveram numa igreja em que eles sabiam que tinham um momento de cura, mas antes do momento de cura, eles foram embora. Eles nem ficaram, porque eles nem acreditavam naquilo. Eles achavam que aquilo era uma coisa muito antiga, só naquela época lá da Bíblia que acontecia. Então, ele, quando fez aquilo, foi uma coisa tão natural, né? Que, imagina, a surpresa dos dois, né? E aqui, então, seguindo ali, a acuidade visual dela. Em 1974, a acuidade visual passou de 20 e 100/100, sem óculos, tá? Em 2001, 20/40. Olha lá o 20/40, onde é que anda? Bem melhor que a minha visão, tá? Em 2012, ela teve que passar por uma cirurgia de catarata bilateral. E aqui nós estamos falando com quantos anos? Espera aí, deixa eu me fazer os cálculos. 72, é isso, né? 2002, 60, 72 anos. Com 73, então, continua com a acuidade visual de 20/40, depois da catarata. E ali tem os pigmentos maculares modificados. Então, significa o quê? Que ela foi acompanhada pelos médicos, que aquele diagnóstico de 1960 era real, não tinha dúvida. Ela tinha degeneração macular. E em 2017, manteve a acuidade visual em 20/40. E vocês já pensaram nisso? Né? A visão bem melhor do que a maioria, né? Com essa idade, então, né? Então, vamos lá. Agora eu vou para o terceiro caso, tá? Terceiro caso, isso aqui é em 2000. Esse Dr. Leonard Leibovitch, ele é, então, de Israel. Ele tem 477 artigos científicos publicados, não é dessa área. Pelo que eu pesquisei, especulei, o único que ele fez direcionado para essa área da prece foi esse que eu vou apresentar para vocês. Ele é um microbiologista, trabalha no hospital, médico, microbiologista, tá? Ele, evidentemente, teve muitas críticas por causa desse trabalho, ao mesmo tempo teve muitas pessoas que investigaram mais a fundo depois que ele fez esse trabalho, tá? Então, o título desse artigo é Efeito da prece intercessória retroativa e remota em pacientes com sepsis, né? Septicemia, tá? Infecção no sangue, né? Randomizada e controlada, tá? Então, foi realizada no ano 2000 a prece intercessória de forma remota, à distância, e retroativa para o bem-estar e a recuperação total do grupo de intervenção. Que grupo de intervenção era esse? 3.393 pacientes que tiveram sepsis entre 1990 e 1996, durante 6 anos.
Ou seja, a prece foi realizada 4 anos depois, né? De 4 a 10 anos depois. Depois que essas pessoas tiveram a doença. Depois, por isso que é retroativa, tá? Esses pacientes, eles foram divididos em 2 grupos. O grupo controle e o grupo que recebeu a prece intercessória. Foi entregue ao intercessor, a quem fez a prece. Na verdade, existia um grupo, mas à frente deste grupo existia o que fazia as preces. Os outros só estavam junto com este, né? Recebeu os nomes dessas pessoas, que é o grupo de intervenção, que foram 1.691 pacientes. Somente o primeiro nome, e ninguém leu o nome. Ó, tá aqui os nomes, entregaram os nomes, e aquilo ficou ali. Não precisou ler nem nada, porque às vezes tem isso também, inclusive na casa espírita. As pessoas acham que tem que ler o nome um por um. Não, a espiritualidade sabe muito bem a própria intenção da gente. Esqueci de colocar o nome lá. É só sintonizar, é só pensar, né? Pelo bem daquela pessoa, né? Nós fazemos, por exemplo, as preces e radiações nas terças-feiras, às 9 da noite, depois eu vou mostrar para vocês. Então, tem um grupo dentro da casa espírita, um grupo fora da casa espírita, que são trabalhadores espíritas, e tem todos aqueles que a gente convida para fazer junto também naquele horário. Se a pessoa esqueceu de botar o nome, só mentalizar e naquele horário pegar, né, seu evangelho, fazer sua oração, naquele horário, 10, 15 minutos, tá? Então, os resultados. A mortalidade foi de 28,1% no grupo de intervenção. E no grupo controle, 30,2%. Uma diferença não significativa, apesar de ter sido um pouquinho menos no grupo de intervenção. Daí vocês vão dizer, mas então, Maria Luísa, não funcionou. Vamos ver. Será que não funcionou? O tempo de internação hospitalar e a duração da febre foram significativamente e muito significativo, tá? Menores no grupo de intervenção do que no grupo controle. Então, P0,01 é altamente significativo na ciência, tá? E P004 significativo. Então, tempo de internação foi significativamente maior, né? Mais significativo do que no grupo controle, tá? E assim a febre também. Mesmo sendo a prece intercessória realizada 4 a 10 anos depois da doença. Mas como assim? Depois que tudo passou, eu vou fazer? A prece não tem tempo, né? Não tem. O que a gente sabe do plano espiritual? Que o tempo não existe, na verdade. Não como nós entendemos de forma linear, tá? Então, baseado em que este senhor, este médico, fez este estudo? Que parece uma coisa maluca, né? É o contrário. E ele foi muito inteligente, porque eu jamais pensaria desta maneira para comprovar. E olha como é significante o número de pessoas que ele pegou, né, de pacientes. Então, ele diz assim, como não podemos assumir a priori que o tempo é linear, como percebemos, ou que Deus é limitado por um tempo linear, como nós, a intervenção, prece intercessória, foi realizada 4 a 10 anos após a infecção e hospitalização dos pacientes. A hipótese era que a prece intercessória remota e retroativa reduz a mortalidade e encurta o tempo de internação hospitalar e a duração da febre.
E é muito complexo a gente sair da caixinha, digamos assim. Porque a gente pensa assim, como assim? Já passou. Está lá nos protocolos, todos está lá escrito que foi isso, isso e aquilo, né? Não, mas como é que eu vou mudar? Muda. Se mudar alguma coisa no passado, a gente não sabe o que mudou aqui, no presente. E a gente tem que acreditar nisso. Que a gente pode mudar. É o que eu digo assim. Imagina se a gente começa a orar pelos sofrimentos do passado. Jesus disse, vós sois deuses. Então, penso assim, quanta coisa, quanta guerra, Inquisição, se a gente começa a orar por aquelas pessoas, aquele sofrimento todo, né? Os problemas de muito da África e coisa e tal, próprio Brasil, quem sabe isso, gota a gota, não tem um resultado presente que a gente nem imagina. Né? Nunca tinha pensado nisso. Depois que eu li isso aqui, eu faço agora as minhas preces para todos os tempos. Vamos lá, então. Então, vamos responder aquelas perguntas iniciais. Então, pode ser eficaz? A gente viu que sim, né? É necessário estar próximo ao enfermo? Não, né? Qual a duração dos resultados? Vimos o menino, vimos a senhora, né? Parece ser permanente o resultado. Qual é o momento apropriado para iniciar? Fizemos uma prece para o passado? Não tem momento certo. Qualquer momento é momento, né? Quantos intercessores são necessários? Parece depender da qualidade da prece. Isso Allan Kardec já dizia, né? Da qualidade da prece e não da quantidade de intercessores. Quanto tempo deve ter a prece? Independe da duração, porque aquelas preces ali, vocês viram, do esposo, foi muito rápida. Então, foi o único dia, inclusive, que ele fez muito rápida, né? A leitura e a prece. Vimos do menino também, não passou de 10 minutos. O intercessor precisa saber quem é o enfermo? Viram que não, né? O enfermo precisa estar ciente? Não precisa, né? Inclusive, isso é coisa minha, eu acredito que, às vezes, dependendo da situação, o enfermo, se ele não tem aquela esperança e aquela fé, às vezes pode atrapalhar. Eu acho que se bloqueia, se fecha. Eu acredito nisso. Não sei se eu estou certa, né? Então, às vezes, se a gente suspeita que a pessoa não é muito aberta, melhor nem falar. Faça a prece por ela e não precisa falar, né? E vamos lá, em Dias Gloriosos, capítulo 2, sobre as forças mentais, Joana de Ângeles diz assim: o que é a mente? Exteriorização do espírito é interpretada pelo cérebro, que a transforma em ideia, tornando-a veículo de comunicação e de expressão variada. Força irradiante, o seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que a emite. Então, cada pensamento, cada vontade, e se for boa, melhor ainda, né? E é aí, neste microcosmo prodigioso, que a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo. A gente só chamando atenção aqui, esse é do livro Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Eu vi hoje, quando estava revisando, que estava escrito Emmanuel. Não, é espírito André Luiz, tá? Só para retificar. Mas vejam bem o que ele está falando aqui. São correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo. O que nós vimos? Né? Exatamente isso. Que ele, na verdade, ele ultrapassou o nosso tempo, né? Que nós conhecemos. A prece, o pensamento, a vontade ultrapassou o tempo. Então, quando a gente pensa no bem de outrem,
nós estamos irradiando coisas boas para aquela pessoa. Só de pensar, nós já estamos irradiando, seja um encarnado, um desencarnado, o planeta, um animalzinho também. Eu costumo pedir pelos animaizinhos, né? Lá em casa eu tenho 5 animais idosos, muito idosos. Estão resistindo bravamente. E eu acho assim, que é graças à água fluidificada e às orações. Eu dou só água fluidificada para eles. E lá, continuando no mecanismos da mediunidade, a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe orvalho nutriente de vida e luz. Não só sai da gente, mas a gente também está resgatando o que o universo pode nos dar, as energias boas que o universo, para irradiar para outras pessoas, né? E lá no Livro dos Espíritos, da Lei da Adoração, na prece, questão 662, diz assim: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os espíritos bons, e estes se associam ao bem que deseje fazer. Então, além dessas energias disponíveis no universo, que a gente concentra quando faz a prece, tem a boa vontade, nós atraímos aqueles benfeitores, espíritos bons, prontos para nos auxiliar. E auxiliar, evidentemente, a pessoa que está em questão. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, não adianta, né? Com vontade ardente e sincera, em auxílio daquele por quem oramos, os espíritos bons nós atraímos, né? Que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar força de que necessita em seu corpo e sua alma. Mas, ainda que a prece do coração é tudo, dos lábios nada vale. Né? Então, aqui, ó, quando a gente faz a prece, né, por outrem, nós chamamos bons espíritos para o auxílio daquelas pessoas que a gente quer auxiliar. É muito interessante essa questão da prece. A gente faz o evangelho no lar, lá em casa, 2 vezes por semana. Já tive outras vezes, mas como a gente está com vários trabalhos à noite, lá na CE de Caldas da Rainha, então nós ficamos com o evangelho 2 noites. Daí eu faço a transcomunicação instrumental, né, que é a gravação, a comunicação com os espíritos, e gravamos através de instrumentos eletrônicos, tá? Então, num dia desses, um espírito se apresentou e disse assim, que ele estava sempre presente na nossa oração, porque quando nós fazemos evangelho no lar, nós atraímos bons espíritos, e esses espíritos, muitos, inclusive de escola mais elevado, eles trazem pessoas desencarnadas para o aprendizado, porque nós lemos em voz alta e fazemos oração em voz alta. E aqueles espíritos que já estão num nível ainda do aprendizado, mas precisam escutar a nossa voz, são trazidos juntamente com esses bons espíritos para escutar. Então, na verdade, quando a gente faz o evangelho no lar, não é só para a gente, não. Nós estamos fazendo caridade. É uma caridade muito fácil de fazer, né? É boa para nós e auxilia todos aqueles espíritos que estão precisando escutar aquelas palavras. Então, vamos seguindo mais um pouquinho. Lá no Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, agora é do Espírito Emmanuel. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade.
e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas, que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influência das ondas invisíveis do pensamento, porque a gente não enxerga. A gente é muito materialista, o que a gente não enxerga não existe. Mas, na verdade, nós estamos mergulhados na matéria, porque energia é matéria. Então, só porque eu não estou vendo aqui tem matéria, né? É que a gente quer aquela coisa... É o Wi-Fi, essas Exatamente, que é exemplo maior, exatamente, O espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram, mas a gente escuta, né? Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. E aqui a minha conclusão, como eu falei para vocês que eu ia dar para vocês, tá? Então, os resultados observados da oração incluem relatos de nenhum efeito aparente. Então, existem artigos científicos que dizem, olha, não teve nenhum efeito aparente, né? Aparente. Até relatos de melhora notável de condições clinicamente insolúveis, como esses que eu mostrei para vocês, que sugerem um papel para a fé como práticas complementares, eles usam esse termo, baseados em cuidados de saúde. E daí, vocês devem estar se perguntando por que em alguns casos não existe qualquer efeito. Não existe qualquer efeito, não tem o efeito que a gente quer, porque a gente é muito, digamos assim, criança teimosa, né? Aí eu quero, tem que ser assim, como eu quero, e não entende os desígnios de Deus, né? Então, não é o que a gente quer, é o que é melhor para nós. A criança não é assim que a gente educa? Não, meu filho, não é o que tu quer. Nós vamos fazer o que é melhor para ti, né? E assim é o nosso Pai. Então, responde Allan Kardec, a prece por outrem não pode alterar os desígnios de Deus, mas pode proporcionar forças, esperança e alívio nas provas. Que foi o que a gente viu, se pensar bem, uma melhora naquele caso ali, que foi o retroativo, né, da prece retroativa naqueles 1.691 casos, né? Eles tiveram um certo conforto, um certo alívio, apesar de que muitos desencarnaram, né? Isso lá na Lei da Adoração, a prece, questão 664. E aqui, como eu falei para vocês, eu não sei como é que é terça-feira, se vocês têm atividade, mas quem não tem atividade na terça, que se una, é um grupo, tem vários grupos, na verdade. Eu acho que sempre é bom, assim, grupo, porque, né, quando chega também o pessoal no atendimento lá, a gente costuma indicar, inclusive se a pessoa não faz evangelho no lar, principalmente os que vêm pela primeira vez, a gente pede que eles façam, então, evangelho no lar nesse horário, nesse dia, né? Então, exato, e daí também a pessoa sintoniza, porque é o mesmo dia também que tem reunião mediúnica. Logo após que nós fazemos as vibrações e radiações, a gente passa para a reunião mediúnica, né? A gente passa... então, se houver algum caso de desobsessão, a pessoa já está sintonizada, ela já está encaminhando aqueles espíritos sofredores para a desobsessão, né? Então, E aqui a bibliografia. Muito bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Esta questão, pronto, enquanto agora aqui o pessoal está a ganhar coragem para colocar questões, esta questão de podermos fazer em retroação é muito boa. Faz-nos pensar muito.
nós tivemos um caso pessoal, pronto, vou aqui partilhar, tivemos a questão do nosso filho, que em 1994 teve na septicemia, teve à morte. E na altura, pronto, os médicos acharam mesmo que não ia dar, não ia conseguir, até porque assim que tocavam, ele era pequenino, não é? Sim. O corpo, as veias rebentavam e não tinham como fazer Ah, a sim, única medicação possível. Uhum. E na altura já não havia mesmo nada a fazer e pronto, claro que nós entramos em preces, nós nem éramos espíritas na altura, mas orávamos, claro. Sim. E foi tão mal, claro, entregámos a Deus. Uhum. E tenho a certeza, houve uma altura que ele não estava lá. Uhum. Ele não estava lá. Mas foi bonito, porque quando chegou à meia-noite desse dia, os médicos estavam a aguardar o desfecho, aquela equipa que ficou a tomar conta dele, estávamos isolados, etc. Quando eles vieram, eles ficaram espantados com o que encontraram, porque eles tinham dito, só havia aquela medicação, ou ele reagia, o corpo reagia, ou não reagia. E não havia volta a dar. Quando ele reagiu, eu agradeci, na qualidade de mãe, não espírita, não conhecia o espiritismo. E o médico, um senhor já velhinho, aquele médico, já... São aqueles que já viram muita coisa, muita né? coisa, e 9 meses tinha tido um menino que veio a falecer com a mesma situação. Daí ele ter identificado logo tão depressa a do nosso filho. E o médico disse-me mesmo, não me agradeça a mim, era minha equipa, não me agradeça a mim, agradeça a Deus. O médico, foi muito bonito. E no fim, como ele sobreviveu, ainda nos disseram uma outra coisa. Ainda nos disseram, agora ao longo da vida, vão tomando atenção por causa das sequelas. E ele, graças a Deus, zero. Zero. Maravilhoso. É verdade. E houve muitas outras coisas, muitas coincidências, muitas sintonias, era a assinatura de Deus, foi maravilhoso. Lá está. Porque fazia parte de uma necessidade que ele merecia. E nós, se calhar, também. Sim, provavelmente todos envolvidos. A família é sempre em conjunto. E espantou-me muito agora esta situação da retroação. Adorei. Sim. Adorei essa. Sim. Até com a família do outro menino que lá esteve, cuja experiência veio a salvar o nosso, nós nos encontramos lá porque lhe atropelaram outro filho. Isto tem tanta história. Como algo na família. Desde depois as coisinhas que comprávamos para o nosso, era o que o outro menino também, igual, uma coisa de comércio louca, e nós comprávamos o que era impressionante. Foi muita coisa. Ainda nesta linha do retroativo, que chamemos assim, eu fiquei a pensar, como é que nós, se fizermos uma prece por aquilo que já se passou, quais são as vantagens, se for uma intercessão por outra pessoa, se já tudo se passou? Se passou porque a gente pensa de forma linear, mas a vida real, não essa aqui, ela não é, o tempo não é linear, ele é diferente do nosso entendimento. Uma coisa é o desfecho, outra coisa é a qualidade que se vive durante. Então, como o tempo é redondo e não linear, vamos chamar assim, pronto, é um circuito. E não assim, o facto de ser um contínuo, o lá mais à frente vai dar qualidade ao agora. Porque o que existe sempre é o agora. Sim. Então, o agora vai receber a bênção que lá mais à frente vai ser enviada. Não vai alterar o resultado que tiver que ser, mas vai alterar a qualidade. Exatamente. Lá está, porque Deus vai fazer acontecer aquilo que seja melhor para você. Exatamente. O resto é qualidade. E agora já vou aplicar numa pessoa, pronto, agora já vou. E a gente tem que pensar que a pessoa... vamos supor, não nesse caso retroativo, né? Vamos supor, não tem jeito mesmo, para que orar? Às vezes as pessoas estão tão amarguradas que às vezes desistem, né? Mas assim, se a gente ora, tem uma melhoria que a gente não sabe quantificar, na verdade, daquele ser, inclusive a nível perispiritual. Então, aquele ser, mesmo que desencarne,
ele vai chegar lá no outro plano numa outra qualidade. Ele vai estar mais preparado, porque normalmente em doenças longas, assim, quando a pessoa desencarna, ela passa para um hospital também, lá no outro plano, porque tem muitas marcas perispirituais, né? Sendo assim, algumas pessoas que já partiram porque tenham às vezes oro, então são orações retroativas. Sim, sim. Vai funcionar dos dois principalmente jeitos. do Evangelho, do Evangelho. E não só, até mesmo como a senhora disse há bocado, quando se faz o Evangelho, que vêm, então, claro, tenho consciência, entre aspas, porque eu não sinto, não ouço, não vejo, mas acredito. Inclusive, tenho uns vizinhos muito barulhentos do segundo andar ao lado, que esta semana foi mesmo radical. Eu começo a fazer o Evangelho, aquilo está uma festa. E muito bem, muito bem, uma festa muito linda, é barulho, é vida. Mas eu digo assim, eu preciso concentrar. Por muito que eu queira, distrai-me um bocadinho. Claro. E aos poucos. É, porque aquilo se irradia. Muito obrigada, os vizinhos acalmaram. Também. Isso. Sim, acontece muitas vezes. Acontecia já há alguns anos com uns do resto de chão e sim, a mãe que estava zangada com os filhos e ela até às vezes me dizia, Cristina, fizemos muito barulho. Não, filha, isso é vida, tu tens que chamar a atenção aos teus filhos. Mas era giro, é muito bonito. Quando nós acreditamos e já é muito bonito. Irradia, né? E depois também peço a esses irmãos que venham ouvir, ajudar, que vêm de todos. Eu penso que sim, que depois entretanto acabou que sigam. Claro. Porque ali já não fazem nada, nem eu posso fazer nada. Se vieram ouvir, se foi positivo, maravilha, eu fico muito feliz. O resto já não é comigo. Isso. Vamos aprender. Claro. Pois não. Eu costumo orar pelas pessoas que eu poderia ter prejudicado no passado e convidá-los ao perdão e que eram outros tempos e como estou arrependida. E ao falar nisso, aqui eu não sabia se tinha ou não qualquer influência, porque tantos anos podia já ser pessoas que não precisam de orações, quem precisa sou eu, mas agora estou a ver que poderá ser bom, porque eu tenho o hábito de pedir pelas pessoas que eu prejudiquei no passado, pedir que perdoam porque era outros tempos e que eu própria não tinha o conhecimento, mas que agora estou arrependida e que o convido, porque por leituras vejo que há pessoas que estão mal por não conseguirem perdoar e convido ao perdão para um próximo encontro ser mais suave entre nós. E agora, quando estava a falar nisso do retroativo, eu não pensei nisso de ter rezado, nunca tinha pensado fazer há tantos anos e agora será, não tinha nunca feito isso, mas pensado nessas orações que eu faço por aquelas pessoas, porque se nós conhecemos as nossas vidas, a Inquisição, a escravatura, tudo isso, sabemos o que é que nós fomos. Claro, E é sobre isso. Eu não sabia. É muito bonzinho. Eu se acredito no espiritismo, acredito que fiz parte desse passado. E se nesse passado isso era normal, eu era igualzinho aos outros, aos que fizeram. E é por esses que eu peço, mas agora, quer dizer, eu não tinha certezas, mas agora confortou-me. Sim, claro. Para ouvir a sua palestra. E é muito bonito ainda outra coisa que a Hilda disse. Mesmo que eles não precisem, eu preciso. Porque no fundo Sim, porque é por vezes coisas que nos acontecem que nós pensamos, isto só poderá realmente ser uma fatura do passado e que é minha. E se é essa fatura, existe uma outra pessoa que passou, quer dizer, que está a passar, ou que passou, que eu aceitei. E é por essa pessoa que, de facto, que eu tenho pena e não vou dizer nunca, eu não acredito que fiz isso. Muitas pessoas dizem, eu não acredito que fiz isto, que espanquei escravos, que mandei outros na guilhotina e essas coisas, mas que eu acredito que podia ter sido uma naquela altura. Porque se era normal, quando eu penso que era uma festa, cortarem a cabeça aqui para o lado, eu desmaiava logo hoje, e aquilo era aplaudido pelo povo, era uma coisa. Claro que as outras pessoas não eram piores que eu, se eu vivesse nesse tempo,
eu fui o que essas pessoas foram, mais ou menos, porque a sociedade... E tem outra questão também, pode não ter feito diretamente. E aquela energia, esse amor que é libertado, se eles não precisarem, era isso que eu queria dizer. É um arrependimento da minha parte, é um arrependimento que eu não posso mudar, mas eu penso nisso que eu poderia ter feito, porque algo fizemos todos. Deus aproveita essa energia para quem necessita, porque no fundo, se nós andamos aqui a aprender a reciclar, a reutilizar os erros todos, essas coisas todas, Deus já inventou isso tudo, só que nós estamos a aprender a fazê-lo na matéria. Deus já usa isso desde todos os tempos. Então, não há uma única energia de cura, de amor, de auxílio ao próximo que se desperdice. Se este não precisa, já está ali um grupo inteiro a precisar. Então, Deus aproveita tudo isso em benefício de alguém. Nunca tinha falado com isto com ninguém, quer dizer, essa parte de orar pelos 300, 400, 600 anos atrás, nunca tinha falado, e isso fez-me lembrar isto das pessoas. E também tem essa questão do perdão, ela é muito complexa, porque, assim, como diz Kardec, não basta não fazer o mal. A pessoa vendo as atrocidades e não dizer nada, ou desvios morais, e não, claro, muitas vezes a gente quer corrigir a pessoa. Não, a gente tem que encontrar uma forma, às vezes, inclusive, uma oração para aquela pessoa que está passando por alguns desvios sérios, ou grupo, né? Ou como hoje a gente vê essas guerras, né? Quem está incitando essas guerras, a gente tem que orar por eles, né? Então, não basta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem de alguma forma. Em alguns casos, o único recurso que a gente tem é a oração, né? Eu não sei o título de um livro, mas li-o há muitos anos, em que houve coisas horríveis. Eu senti-me tão mal que tinha que preparar e não consegui ler, que foram coisas bárbaras feitas num livro espírita, bem descritas. E depois, no fim, falava que as pessoas, depois de tantos anos e algumas reencarnações, quem fez o mal já estava num patamar melhor, porque os que na altura foram, portanto, as vítimas, não conseguiram perdoar, era tanto ódio, que a reencarnação era um avivar de querer o julgamento, se vingar, e então isso mexeu comigo, quer dizer, eles fizeram tanto mal, e as pessoas foram vítimas, sofreram tanto, e depois de tanto tempo eram eles que estavam mal espiritualmente, porque os outros iam aproveitando as reencarnações, fazendo bem e melhorando. E sim, e aquele ficou engessado pela vingança. Exatamente. Esse livro, não sei o título, mas mexeu comigo, quer dizer, fiquei a aprender um bocadinho mais com isso. E assim, olha, que isto, de facto, é realmente o que é o perdão e nós a vontade de melhorarmos, o que é muito difícil. Exato. Claro, é bastante difícil, mas... Às vezes... desculpe. Tinha uma pergunta. Eu ia falar de um filme que eu assisti esses dias, e é bem, nesse caso, é um filme brasileiro, inspirado numa história real que aconteceu lá no Rio de Janeiro, chama Extraordinário, de uma criança que... eu vi. É muito lindo. Fala, assim, a palestra de hoje, esse filme. Sim. Acho que é o Extraordinário. Né? E ela tem uma experiência, a mãe, inclusive, durante o sonho, né? Uma experiência muito real daquele momento. Foi um fato real, colocar em filme agora. E aparece um menino mesmo no final, né? Ficou assim, bem fantástico. Muito bom. Quem não viu... Chama-se como? Eu acho que o Extraordinário é no Netflix. no Netflix. Então, se calhar deixávamos o resto de oportunidades de mais perguntas e respostas para o final, no nosso convívio. Pode ser. Agora vamos ter o passo. Sim. Só agradecer à Luísa por esta oportunidade de aprendizagem. Já está aqui o pessoal todo empolgado para ir orar. É isso que tem que ser.
E vamos pedir, se não te importas, fazer a prece de encerramento. Pode ser? Pode ser. E daí eu trouxe uma prece que eu gostei muito, sabe? Ela está um pouquinho adaptada, tá? Mas... Só por aqui uma musiquinha. Tá. É uma oração do livro Ação e Reação. No finalzinho está adaptado. Capítulo 8, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Então, vamos nos concentrar. Mãe Santíssima, anjo tutelar dos náufragos da terra, compadece-te de nós e estende-nos tuas mãos doces e puras. Reconheço, Senhora, que ninguém te dirige debalde a palavra de aflição e de dor. Sabemos que o teu coração compassivo é luz para os que se tresmalham nas sombras do crime e amor para todos os que mergulham nos abismos do ódio. Perdoaste aos que te aniquilaram o Filho Divino nos tormentos da cruz, e além da paciência com que lhes suportaste os insultos, vieste ainda do céu, ofertando-lhes braços protetores. Mãe bondosa, tu que ergues os caídos de tantas gerações terrenas e que saras piedosamente as feridas de quantos se petrificam na crueldade, lança caridoso olhar sobre nós, aprendizes. Não permitas, anjo divino, que venhamos a sonhar com o céu antes de resgatar nossas contas na terra, e ajuda-nos a aceitar dignamente a dor que reedifica e salva. Mãe, atende-nos. Estrela de nossa vida, arranca-nos da escuridão em que nos colocamos. Mãe Santíssima, agradecemos o zelo que nos oferece e o calor dos teus braços nos momentos mais difíceis de nossas experiências. E que assim sigamos o nosso caminho, fortes, com esperança e fé. E que assim seja. Muito obrigada. E que estaremos agora disponíveis a receber todas as bênçãos que Deus tem para nos oferecer. Obrigada. Então vamos despedir o pessoal lá em casa. Sim. Muito obrigada a vocês, queridos, que estiveram presentes. Para a semana a mais. O avançado da hora não nos permite agora ir ver se há outras questões ali colocadas. Sim. Depois, se houver, né? A Paula passa. Okay. Isso. Então, muito obrigada. Tchau.